né? E não seria a primeira vez, meus amados. Os caras foram lá e surrupiaram a tumba do Gilgamesh mesmo. A batalha espiritual que a gente enfrenta, ela depende exclusivamente de um controle entre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. O sistema detentor da verdade, sabendo da verdade, eles conseguem fazer o quê? Distorcerem a mesma. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Neste vídeo, eu estarei mostrando para você uma verdade que o sistema vem tentando esconder há muito tempo, mas que está na Bíblia Sagrada. Está também em livros ligados à Bíblia. Está sendo narrada, ou melhor, foi narrada por várias culturas antigas ao longo da história humana, mas que muito... Esse canal é base, né? Provavelmente você foi programado para acreditar que é uma mera lenda. No ano de 2003, 2 arqueólogos da Alemanha encontraram o complexo, a antiga chamada cidade de Uruk, que estava embaixo de escombros de areia, estava enterrada. Eles encontraram essa cidade, aí você vê os 2 arqueólogos. E, bem, essa descoberta, inclusive, foi aí trazida pela grande mídia, tá? Veja só, vou trazer aqui a versão original, caso você queira pesquisar, tá? O Gilgamesh é outro pagão que vazou da live também, hein? O que será que aconteceu com ele? E aqui eu vou traduzir para você. Veja Sucumbiu. só, BBC noticiando isso. Acredita-se que a tumba de Gilgamesh tenha sido encontrada. Isso em 29 de abril de 2003, tá? Arqueólogos no Iraque acreditam que podem ter encontrado o túmulo perdido do rei Gilgamesh, o tema do livro mais antigo da história. Gilgamesh sempre foi tido como uma lenda. E existe um motivo. Gilgamesh era um gigante de mais de 5 metros de altura. É isso que os principais registros históricos nos dizem. Talvez isso para você se pareça um absurdo, mas a Bíblia narra a história dos gigantes. Fala a respeito de alguns gigantes, inclusive. O mais famoso é Golias, tá? Mas a Bíblia mostra vários gigantes ainda maiores que Golias, ok? A Bíblia, inclusive, fala a respeito dessas tribos gigantes, né? Anaquins, Azumins, enfim, existem várias na Bíblia. Existem pelo menos 5 que são citadas. E nós temos aqui uma representação do rei Gilgamesh, tá? Aqui nós vemos, por exemplo, um homem, a proporção de um homem para a altura do Gilgamesh. E no caso aqui o Gilgamesh está segurando um leão, como se fosse um gatinho. Pois é, no ano de 2003, em 29 de abril de 2003, arqueólogos encontraram a tumba daquilo que se imaginava ser uma lenda. E aí tem um problema. Um mês depois, os Estados Unidos... Esse Bush aí é lixo, hein? Da América, 19 de março de 2003, invadem o Iraque. Nós fomos levados a acreditar, de acordo com a narrativa do sistema, que os Estados Unidos invadiram o Iraque por conta de armas de destruição em massa, certo? E quem acredita... Não preciso nem falar. Quem acredita na narrativa dos Estados Unidos... Eu não preciso nem falar, né? Quem acredita na mídia ocidental, eu preciso falar ainda? Eles que controlam. É óbvio que é tudo conversa, porra. Mas até mesmo pessoas que fazem parte do sistema sabem que isso é mentira. Vários primeiros ministros, várias autoridades importantes já vieram ao público, discursaram na ONU, enfim. É ponto comum, é algo notório, que não haviam armas de destruição no Iraque. Na época, o George W. Bush, ele utilizou como narrativa, né? Após o 11 de setembro, ele estava na guerra contra o terror. E ele invadiu o Iraque usando também dessa narrativa, né? Do 11 de setembro, etc. Só que há um problema. O Iraque não tinha nada a ver com o ataque às Torres Gêmeas. Nada a ver com o 11 de setembro. E também eles não tinham armas de destruição em massa. Então ficou feio, as pessoas começaram a fazer perguntas. E aí o sistema deixou escapar uma outra narrativa. Não, os Estados Unidos invadiram o Iraque, mas isso aconteceu porque eles queriam petróleo. Isso do petróleo cola melhor, mas ainda assim é farsa. A questão do petróleo é a seguinte: o petróleo é coerente, porque eles têm interesse nisso também. Só que não é só isso, entendeu? Também não é só assim, os caras vão lá para pegar petróleo. Não é só isso. A gente precisa lembrar que o mundo, a história do mundo, ela vai muito além do que só também as riquezas naturais que existem em um país, entendeu? Existe um projeto que é bem mais satânico do que isso. Eles não querem se apoderar só de petróleo, de nióbio, isso aí... mandou R$5. Super, você conhece a famosa... Tem outras coisas. Bem, isso para algumas pessoas faz algum sentido, não é mesmo? Nós fomos levados a acreditar nessa informação. Só que tem um problema. Se os Estados Unidos queriam petróleo somente, se eles queriam ir, eles não precisavam ir tão longe. No quintal dos Estados Unidos está a Venezuela.
o país que mais possui reservas naturais de petróleo do planeta. Eles não precisavam ter ido tão longe. E a Venezuela, com toda certeza, não representaria mais resistência do que o Iraque. Pois é, mas eles invadiram o Iraque e você acreditou que foi por conta de petróleo. Mas você vai ver comigo que coisas estranhas aconteceram. Na realidade, os americanos estabeleceram bases próximos de sítios arqueológicos. Eles estabeleceram bases próximo do local onde esses arqueólogos encontraram a tumba de Gilgamesh, por exemplo. Só tem bosta mesmo pra rua. Então você veja, nós temos aqui inclusive algumas imagens, né, deles em alguns desses locais importantes aqui, em zigurates, né? Veja só. E até mesmo perto de outros sítios arqueológicos. A questão aqui é a seguinte que as pessoas precisam entender. A partir do momento que você desperta da Matrix e entende que tem uma história, o Brasil é tão mal que Estados Unidos é exemplo de união aqui, pra você ver, né? Mas isso daí é porque a nossa cultura foi esfacelada, ela foi projetada pra gente bajular americano. Luqueira, cala a boca, mano. O lance é o seguinte, quando você desperta da fraude da Matrix e entende que o mundo ele é muito maior do que aquilo que te contaram, você percebe que você não sabe absolutamente nada e começa a ler a Bíblia, entende os segredos que existem na história do mundo, você percebe que os governos, por serem controlados pelo demônio, eles não estão em busca apenas de riquezas naturais. Eles estão em busca de conhecimento. Conhecimento territorial. Tudo aquilo que exista, que está escondido em algum território, haja vista a Antártica, haja vista a própria Amazônia, que é gigantesca, sabe-se lá tudo que existe naquela terra. Tudo isso faz parte do pacote. Então vocês podem ter certeza, as bases militares que estão na Antártica, eles não estão lá por acaso. Conhecimento é poder. Isso aumenta o poder de controle deles, entenderam? Então para eles terem levado base militar aqui para esse lugar, com certeza tem coisa ali. Tem coisa de valor. Eles estiveram em vários locais, inclusive eles estiveram no local da antiga Babilônia. E eles destruíram esse local porque eles... Locais bem específicos, né? Onde aconteceram aí coisas interessantíssimas. Cavaram muita coisa ali, levaram muito equipamento para lá. E os próprios locais na época diziam isso, né? Que eles levaram equipamentos, que eles procuraram várias coisas e levaram coisas embora para os Estados Unidos. Temos até que uma matéria. Estados Unidos admitem que militares danificaram ruínas da Babilônia. Eles não danificaram à toa. Eles danificaram porque eles estavam lá procurando vários artefatos do mundo antigo, procurando corpos, etc. Né? E eles encontraram muitas coisas e levaram embora. E veja, talvez você esteja dizendo, não, Lucas, mas isso é especulação. Veja só, temos aqui uma outra notícia da BBC. Veja, todas as fontes que eu estou trazendo para você aqui são fontes do sistema, tá? São informações do sistema para que não hajam dúvidas daquilo que eu estou trazendo aqui. Tábua de Gilgamesh. Autoridades dos Estados Unidos assumem a propriedade do artefato. Não foi o único artefato que eles levaram. Onde está o corpo de Gilgamesh, que foi encontrado por esses arqueólogos? Aí a pergunta que se deve fazer é, por que os caras foram lá atrás desses artefatos aí? Vocês estão percebendo? O que tem nesses artefatos? Interessante isso, né? Tudo tem a ver com a Bíblia. Tem nada de novo abaixo do sol. É conhecimento, é poder, é controle. A verdade, exato, irmão. Exatamente. A batalha espiritual que a gente enfrenta, ela depende exclusivamente de um controle entre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. O sistema detentor da verdade, sabendo da verdade, eles conseguem fazer o quê? Distorcerem a mesma. E eles sabem da história do mundo. As pessoas da elite, eles sabem de tudo, eles entendem tudo, da Bíblia, de Antigo Testamento, de Novo Testamento, eles sabem tudo. Pô, isso é... Então, cara, tipo assim, é literalmente isso. O mundo, rapaziada, ele é muito... Vai muito além daquilo que você vê. Você vai pra escola, você é gado. Você é micaltrado. Você tá perdendo tempo com bruxinha. Sabe nada. Entendeu? Nós somos criados como gados mesmo, bicho. É só mentira, irmão. Só mentira. Me ajuda, Xande, não quero ser empanado. Você vai ser empanado, sim. Vamos à tumba dele. Aonde está? Nunca mais se viu. Pois é, eles levaram, né? E não seria a primeira vez, meus amados. Os caras foram lá e surrupiaram a tumba do Gilgamesh mesmo. Que isso aconteceria. Não seria a primeira vez que corpos de Nephilim seriam encontrados e eles iriam sumir com isso. Tá? Você imagina o tanto de coisa que esses caras já não encontraram e deram sumiço, irmão. Tá guardado. Tá? Veja,
Durante a construção da malha ferroviária americana, por exemplo, é sabido que vários corpos foram encontrados, porque eles tinham que preparar o terreno, né? E para isso, muitos montes tiveram que ser destruídos, enfim, eles tiveram que manter muita coisa plana. Então, vários corpos gigantes foram encontrados, e isso, inclusive, foi noticiado em jornais da época, que você ainda encontra hoje, tá? E o Instituto Smithsonian pegou muito desses corpos e sumiu com eles. Restos de crânios alongados, crânios gigantes, inclusive até mesmo, né, no Peru, algo que eles não conseguiram esconder. Ó. A civilização pré-inca alongava crânios como marcas de status social. Então veja só. Você tem aqui, ó, o mistério dos crânios alongados do Peru. Tá? Recentemente até mesmo foi encontrado um corpo estranho no Peru de um alienígena, né, e eles comprovaram que o corpo era real. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É esse corpo aqui, né, que eles comprovaram. Você tá maluco, olha isso. Que são, ó, veja só. Eles fizeram lá. Tudo demônio. Supostos corpos de ETs, múmias peruanas são autênticas, dizem pesquisadores no Congresso do México, e depois eles fizeram, né, todo um estudo de genoma e viram que, de fato, isso aqui é real, tá? E não é farsa nem nada. E você veja, 3 dedos, né, 3 dedos aqui. Então, assim, vários corpos estranhos de gigantes ou de seres que não são gigantes, mas que apresentam características não humanas, foram encontrados ao longo da história, e eles criaram toda uma narrativa para poder enganar você, para esconder essa verdade de você. Uma dessas narrativas é a teoria da evolução. Quando se encontra um corpo desse, né, onde você tem essas características estranhas, muitas das vezes... Acordei agora, fracassado! Isso aqui é uma espécie que tem ali ligação com o ser humano. Você veja, é até um humanoide, né? É uma espécie que faz parte da linha evolutiva do ser humano. É uma espécie diferente, etc. Por isso que tomando! Várias vezes... O Prime nunca morreu, caralho! Foram encontrados crânios gigantes recentemente, né? Crânios gigantes são encontrados, dentes gigantes são encontrados, ou seres estranhos como esses aqui, ó, que são verdadeiros, são encontrados. Eles dizem que tem a ver com a teoria da evolução, grande parte das vezes. E é interessante, né? Porque no jogo do NWO eles deixam claro, aquele jogo que conta a verdade sobre o sistema, né? Eles deixam claro que a história do mundo é jogada na lata do lixo. E eles contam a história que eles querem que você acredite. Então, a Bíblia nos fala sobre os Nephilim, a Bíblia nos fala sobre gigantes, a Bíblia nos fala sobre essas abominações, a Bíblia nos diz que esse pecado dos anjos foi o real motivo pelo qual nós tivemos o dilúvio. Mas a história que o sistema apresenta para você, na escola, enfim, que já virou... O cara é irmão do Nike. Teoria da evolução, ou é lenda, e etc, etc, etc. Mas os povos antigos... E aí, Nai? Eles retrataram isso. Não é lenda. Veja só, nós temos até mesmo aqui algumas retratações. Eu peguei 2, mas poderia ter pego mais aqui, porque eu não quero me alongar. Moleque Mas temos essa, veja só, de um gigante, claramente não humano. Não é mais moderador, não. Tá? E nós temos até mesmo essa daqui, ó, que claramente é um anjo caído. E você veja, em locais diferentes, você tem essa representação de anjo caído no Japão, essa em Utah, Estados Unidos, e essa no Azerbaijão. É óbvio que tá esquisito. Representações de milênios atrás, de povos que não tinham conexão entre si, nem dividiam a mesma língua. Hoje, nós conseguimos saber o que acontece em outro continente por conta da internet, por conta de todas as tecnologias de informação. Na época, esses povos não tinham esses recursos. Então eles representavam aquilo que eles viam. Vários povos diferentes representavam a mesma coisa e contavam a mesma história. A história dos deuses que vieram do céu, né? Então você veja, eles encontraram, né, a tumba de Gilgamesh, esse ser que por muito tempo foi tido como sendo uma lenda, né, justamente por conta das suas características. E bem, o que ocorre, meus amados? Nós temos aqui, né, essas provas de que eles estiveram nesses sítios arqueológicos, né, os próprios locais falam a respeito disso, e talvez você pense, não, Lucas, mas isso aí me parece um absurdo. Isso aí, para mim, não é real. O que ocorre, meus amados? Não seria a primeira vez também que eles estariam em locais estratégicos. Assim como os americanos montaram uma base, né, na região de Uruk, onde estava a tumba de Gilgamesh, e sumiram com ela, e vários outros Sua mãe, aquela mistura de Nephilim com baleia cachalote. artefatos do mundo antigo que contam as histórias dos anjos caídos, né, até mesmo tecnologias do passado, etc. Nós temos algo bem interessante. Você já ouviu falar no Monte Hermon? O Monte Hermon é esse monte aqui, que fica lá no Oriente Médio, tá? O Monte Hermon, meus amados, ele carrega algo interessante. De acordo com o livro de Enoque, veja só, deixa eu mostrar para você. De acordo com o livro de Enoque, o Monte Hermon é o local aonde os anjos desceram. Né? Vamos ver aqui. No Monte Hermon, que significa o monte do acordo, a aliança dos 200 principais Grigori, olharam as filhas dos homens, que acharam, Neste local eles fizeram um acordo entre eles. Então,
Então, o Monte Hermon é onde os anjos caídos desceram na Terra. O primeiro local aonde eles desceram. Você sabia? Xandão, leia o épico de Gilgamesh. E com acento grave mais antigo do que Pega um trailer, Xandão, e vai viajando e streamando, seria da hora. Pior que é uma ideia top mesmo, hein? Aliás, mas não vou fazer, há mais não. livros de outras culturas que confirmam o dilúvio. Abraços. Abraço, irmão. Mas é óbvio que o dilúvio é real. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die.